Olá a todos e sejam muito bem-vindos à tua filosofia. Pessoal, antes de mais, muito obrigado por todo o vosso apoio, obrigado por as mensagens de apoio devido à intervenção no programa Bloco de Notas na Antena 1. Já está em podcast, portanto, quem quiser pode ir lá ouvir novamente. E obrigado também pela vossa adesão ao canal. Já passámos os 900 subscritores e estamos a caminho dos 1000. Não sei o que é isto, porque eu nem sequer disse sim. Foi só um estranho mugido de celebração. Então, setor, qual é o vídeo que trazes hoje? Conta lá, do que é que nos vens falar? Conta lá! Hoje vamos ter um vídeo em que vamos abordar a crítica que Robert Nozick dirige à filosofia política de John Rawls. Tá bem, mas e os pranks que estão aí no título? Foste mesmo fazer pranks? Não. Pessoal, John Rawls e Robert Nozick eram colegas de faculdade e então eu fui selecionar algumas pranks que andam por aí na internet que me parecem fáceis de imaginar num contexto universitário. Vamos começar por compreender o contexto. Muitos tinham já vaticinado o fim da filosofia política quando John Rawls, até aí um não muito conhecido professor de Harvard, publica o livro Uma Teoria da Justiça em 1971. E a partir daí, pensar a justiça numa sociedade, pensar o modo mais justo de organizar politicamente uma sociedade, passou a exigir abordar a filosofia de John Rawls, que ao longo de centenas e centenas e centenas e centenas de páginas de uma escrita muito árida, desenvolve a sua ideia da posição original e dos três princípios a que, através dela, chegaríamos. Então, para ver este vídeo e perceberes a crítica de Nozick a Rawls, convém antes teres visto o vídeo em que explicamos a teoria política de John Rawls. Robert Nozick também era professor em Harvard e pensou assim: Escreveste uma obra fundamental para a filosofia política da segunda metade do século XX? Ah é? Então eu também vou escrever uma muito importante e não perdes pela demora. Sim, apesar de ele não falar português, estas foram as palavras exatas que ele disse a John Rawls: não perdes pela demora. E então, passados 3 anos da publicação da obra de John Rawls, Uma Teoria da Justiça, Robert Nozick publica a obra Anarquia, Estado e Utopia. São dois modos de conceber o que é uma sociedade justa e nós vamos agora perceber de forma breve a crítica que nessa obra Nozick dirige ao pensamento do seu colega. É importante compreender o grande enquadramento ideológico em que cada uma destas filosofias se posiciona. Enquanto que, como vimos no vídeo sobre John Rawls, a teoria política de John Rawls leva-nos à defesa de um liberalismo igualitário, isto é, defende uma organização da sociedade em que, por um lado, existem liberdades individuais
políticas sociais e também económicas, mas, por outro lado, vai defender que o Estado deve ter uma função social de redistribuição da riqueza. Isto é, o Estado, através de impostos progressivos, deve cobrar mais aos mais ricos para assegurar a melhoria das condições de vida dos mais desfavorecidos. Ora, Nozick vai partilhar o grande campo do liberalismo. Isto é, Nozick vai concordar com o princípio da liberdade de John Rawls e vai concordar, naturalmente, com a tradição liberal de uma sociedade em que a liberdade individual é tida como um valor principal. Mas Nozick vai ser radical nesse seu liberalismo. A sua teoria muitas vezes é apelidada de liberalismo radical e precisamente para se distinguirem dos liberais de tipo Rawls, os liberais radicais como Nozick denominaram-se a si mesmos libertaristas. Ou também, em outras traduções, libertários. Não confundas isto com a tese sobre o livre-arbítrio. Está bem? São cenas diferentes. Ora, para aqueles que perfilham uma ideologia libertarista, o Estado deve existir, mas deve ser um Estado mínimo. Aquilo a que podemos chamar um Estado de guarda noturno. Um Estado que nos protege contra o roubo, contra a fraude, contra a violência e a insegurança e pouco mais. Isto é, um Estado sem funções sociais. What is goody? It's your boy Rhino. What's up, guys? It's your boy Noah Boat. You guys are watching Love Live Serve. Today we're doing the I Lost My Spider prank. Freak out. Just, is it over there? Is it over? Hold on, don't step on it. Hold on. Don't step on it. Hold on, don't step on it. Is it over there? No, is it? Vamos então perceber em que ponto da teoria da justiça de John Rawls é que o seu colega Robert Nozick incide a sua crítica. A teoria da justiça de John Rawls implica a redistribuição da riqueza. Isto é, implica não um igualitarismo absoluto, mas sim que haja impostos mais altos cobrados aos mais ricos para satisfazer os interesses dos mais desfavorecidos. Porquê? Porque o princípio da oportunidade justa, ou o princípio da igualdade de oportunidades, não é apenas uma igualdade formal, que é aí preconizada, mas também uma igualdade de oportunidades concreta, na prática, o que implica, por exemplo, de maneira evidente, igualdade de oportunidades educacionais e o financiamento público para a educação, por exemplo, tem de vir do erário do Estado. Mas o princípio da teoria de Rawls, que ainda mais explicitamente preconiza a redistribuição da riqueza, é o princípio da diferença. É o princípio que nos diz que uma desigualdade económica é justa se estiver ao serviço dos mais desfavorecidos. Ora, é sobre, portanto, a redistribuição da riqueza implicada pelos segundo e terceiro princípios de justiça da filosofia política de Rawls que incidirá a crítica de Nozick. Nozick até vai dizer que se queremos ser coerentes e inabaláveis na defesa do primeiro princípio da teoria da justiça de John Rawls, isto é, se queremos defender de forma frontal o princípio da liberdade, não podemos defender os outros dois princípios. Para Nozick há aí uma contradição. Ao defender os outros dois princípios, o princípio da igualdade de oportunidades e o princípio da diferença, estaremos a violar o princípio da liberdade. Nozick oferece-nos uma experiência mental para nos darmos conta do erro da teoria de Rawls. Nozick propõe que pensemos numa distribuição que está de acordo com a teoria de Rawls. Isto é, uma distribuição em que todas as diferenças económicas e sociais estão ao serviço dos mais desfavorecidos. Nozick depois pede que pensemos num jogador de basquetebol famoso naquela altura, o Wilt Chamberlain,
e que pensemos que muitas pessoas voluntariamente pagam para ver este basquetebolista jogar. E, portanto, o rendimento do basquetebolista aumenta. Nozick, o que é que nos vai dizer? Vai-nos dizer que esta segunda distribuição de riqueza a que chegamos depois de milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas pagarem diretamente para ver o basquetebolista jogar, é, sem dúvida alguma, uma distribuição justa. Porque se cada transação individual foi feita de forma livre e voluntária, isto é, se cada transação individual de um pagante do bilhete para os bolsos do basquetebolista é justa, então a distribuição a que se chega também tem de ser justa. Mas, estranhamente, diz Nozick, para Rawls essa distribuição não é justa. Para essa distribuição ser justa, é preciso, de acordo com Rawls, o Estado cobrar impostos a esse basquetebolista mais rico para voltar a dar o dinheiro aos mais desfavorecidos. O que acontece, critica Nozick, é que então uma teoria da justiça padronizada como é a de John Rawls, que se foca na distribuição dos montantes financeiros e não na maneira como se chegou até eles, exige a contínua intervenção do Estado, cobrando impostos aos mais ricos para dar aos mais pobres. E, para Nozick, essa contínua intervenção do Estado viola os direitos individuais. Nozick começa a sua obra de forma célebre dizendo que os indivíduos têm direitos e há coisas que nenhum grupo ou nenhuma outra pessoa lhes pode fazer sem violar esses direitos. Para Nozick, faz parte do núcleo de direitos fundamentais do ser humano o direito à propriedade privada, enquanto que para Rawls esse direito pode ser condicionado pela redistribuição da riqueza, para Nozick isso só poderia acontecer voluntariamente. O que Nozick nos vem dizer é que não há problema nenhum se uma pessoa mais rica quiser dar dinheiro aos mais pobres porque lhe apetece. Mas o Estado não pode ser chamado a cobrar impostos mais altos aos mais ricos para promover funções sociais junto dos mais desfavorecidos. Aqui, Nozick vai se lembrar do velho amigo Kant e vai virar Kant contra Rawls, o que Rawls deve ter ficado muito ofendido porque Rawls é kantiano. E vai dizer que, ao aplicar o princípio da igualdade de oportunidades e, sobretudo, o princípio da diferença, que conduzem a uma redistribuição da riqueza essa que só se faz cobrando coercivamente impostos mais altos aos que têm mais posses, isso é tratar essas pessoas que têm mais posses como um meio e não como um fim em si mesmos. Ao não respeitar o seu direito natural à propriedade, o que acontece é que estamos a usar essas pessoas contrariando a segunda formulação do imperativo categórico kantiano. Para usar as palavras de Nozick, moralmente o Estado não pode usar a coerção, e os impostos são uma forma coerciva de atuação do Estado, para obrigar umas pessoas a ajudar outras. Já agora, pessoal, antes de acabar o vídeo, que fique claro que Nozick e Rawls eram colegas pautados por uma relação de grande fraternidade. O mais engraçado é que um dos capítulos da obra de Nozick, Anarquia, Estado e Utopia, precisamente o capítulo que critica Rawls, adivinhem por quem é que foi revisto? Pelo próprio John Rawls. Nozick até agradece a Rawls a revisão desse capítulo, portanto o que não faltava aqui era fair play. Olha pá, eu vou publicar um livro que basicamente tenta destruir por completo a tua teoria da justiça. E no capítulo em que eu mais diretamente te critico, achas que podes rever, não? Achas que sim? Ajudas-me? O quê? É para ajudar-te a rever um capítulo em que me criticas? É para já. Queres marcar essa reunião quando, meu? Ok, pessoal, espero que se tenham rido com as pranks e que tenham percebido um pouco melhor a crítica de Nozick a Rawls. Não se esqueçam de divulgar o canal, partilhar, pôr esse like, carregar no sininho e dizer a toda a malta para subscrever
Um abraço a todos!